CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E hoje a gente retoma a nossa série de entrevistas, falando um pouquinho aí sobre o aniversário da capital. Campo Grande está completando 121 anos na próxima quarta-feira e a gente escolheu aqui alguns temas para debater a capital. Mas não debater agora, a gente quer falar um pouquinho da cidade do futuro. O que Campo Grande tem como vocação e tem como metas e também desafios para crescer. Na última sexta-feira falamos com o urbanista Gil de Camilo, que falou sobre urbanização, os desafios, as vocações da capital. E hoje a nossa conversa é com o Herbert Assunção, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Herbert, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, é um grande prazer estar aqui novamente na CBN, que eu considero como a minha casa também. Bom dia a todos que nos ouvem, é uma excelente semana para nós. Vamos começar a nossa conversa então, vou fazer uma pergunta já direta para a gente começar. O que falta hoje, no seu ponto de vista, para Campo Grande se tornar efetivamente um polo econômico forte e que seja referência no centro-oeste, ainda que a cidade tenha atingido uma certa estabilidade e não tenha um crescimento tão forte nos últimos anos? Campo Grande, ele está se tornando a referência do centro-oeste. Já é a referência do nosso estado, por sua natureza, é a capital do estado. Ele está se tornando. Falta, logicamente, que a nossa mão de obra precisa ser melhorada, mais indústrias precisam vir para cá, fortalecer mais o comércio e os serviços. Hoje representa 70% do nosso PIB de Campo Grande, é o comércio e serviço. O agronegócio precisa um pouquinho mais de tecnologia, modernização. Enfim, precisamos de desenvolvimento. E isso está acontecendo. Nosso trabalho tem sido promover esse desenvolvimento de forma integrada, olhando para os pequenos negócios, olhando para os grandes negócios, melhorando o ambiente, trazendo um ambiente mais favorável em termos de legislação, de desburocratização, para que permita, em tão breve tempo, Campo Grande se tornar esse polo de desenvolvimento que o Centro-Oeste tanto espera, que o Brasil tanto almeja. Herbert, falando um pouquinho sobre vocação. Quando a gente olha para a capital, a gente consegue definir claramente qual que é o perfil. É agronegócio, é Nelore, é indústria, é serviço, enfim, hoje, carimbando Campo Grande, qual seria hoje o perfil e qual é o perfil que se quer? Campo Grande hoje, olhando os números, o perfil dela é de comércio e serviços. 70% do PIB de Campo Grande é do comércio e serviços. Tem uma forte influência do agronegócio, porque o estado é um estado de agronegócio. Logicamente que no futuro a gente quer fortalecer Campo Grande para a indústria, comércio e serviços, sem deixar de transformar Campo Grande também como um celeiro do estado. Campo Grande tem mais de 1 milhão de hectares que podem ser produtivas em termos de lavoura. Hoje parte disso é pecuária, mas há uma tendência da mecanização do campo e transformar esse pasto em lavoura. Logicamente que isso não vai acontecer de imediato, porque precisa aí pensar também na infraestrutura, no escoamento desses grãos. Então é um trabalho de médio prazo, mas é uma vocação que se precisa explorar, até porque aumenta as divisas, aumenta a receita, aumenta o desenvolvimento. Quando você fala que a gente já tem serviço, comércio e tem aí a pretensão da questão indústria, qual é a dificuldade hoje, se é que existe, mas eu imagino que tenha, de atrair novas indústrias, novos segmentos industriais para Campo Grande? Isso já está acontecendo, não está deixando de ser dificuldade para virar oportunidade. Campo Grande está virando um polo de oportunidade de negócio, Com a rota bioceânica, Campo Grande vai ser o grande hub. Aí a gente pensa num centro logístico e aí as indústrias virão para cá naturalmente. Principalmente aquelas que vão olhar para o Pacífico como uma grande oportunidade de exportação. Então ele está deixando de ter essa dificuldade. Qual é a dificuldade de estar lá por questões de mão de obra, está longe da matéria-prima? Não, ela está sendo um polo de oportunidades de grandes negócios. Estão vindo para cá grandes negócios, olhando aí a rota bioceânica, olhando Campo Grande como um centro de logística, um hub de negócios. Antes da gente falar um pouquinho da rota bioceânica, vamos falar dessa expectativa toda em torno da rota bioceânica. Já é possível, então, vocês, nas conversas, nas negociações, nas tratativas,
perceberem já um interesse de muitos grupos já olhando para essa possibilidade e para essa realidade que vai surgir nos próximos 3, 4 anos? Sim, muitos grupos têm procurado, têm buscado não só a Prefeitura de Campo Grande, mas também o governo do estado, com vistas à exploração de negócios para o Pacífico, tanto exportação quanto importação. Então já temos esse efeito. O cenário é muito favorável e ele é bastante concreto. Então, os negócios de Campo Grande vão se voltar muito para isso. A gente percebe que as universidades já estão promovendo várias pesquisas para explorar não só o desenvolvimento de negócios, mas também o turismo nesse aspecto. Então, tem um campo infinito de oportunidades voltada para a rota bioceânica. Se você puder citar para a gente, não precisa falar o nome, mas que tipo de empresas estão contactando vocês para poder já olhar instalação, possíveis negócios e explorando esse mercado? O setor que mais tem sido procurado aqui é o setor da logística. Exatamente porque tem uma perspectiva de que o porto intermodal, né, se torne um porto seco. Aí com uma aduana, existe a tratativa disso com a Receita Federal, então o segmento de logística tem olhado muito para Campo Grande. Que é o serviço de logística que deve ser fortalecido. De transporte que vai ser fortalecido. E aí, quando se pensa nisso, não se pensa só da rota bioceânica, não. Pensa também na malha ferroviária. A matéria-prima de muitos insumos vindo da Bolívia para cá, a exportação disso. Então, Campo Grande passa a ser um hub, olhando para os produtos das commodities vindos do norte, do sul, para exportar. E também vai ser o centro de chegada dos produtos da importação quando vierem do Oeste Asiático, dos Estados Unidos e tudo mais para ali, explorando a rota bioceânica. Ô Herbert, para quem está nos ouvindo e de certa forma já acompanhou de alguma forma, talvez com menos ou mais profundidade, sobre a rota bioceânica, e se você puder traduzir para a gente de forma mais simplificada, qual o impacto que essa rota, primeiro explicando rapidamente o que seria essa rota e o que ela traria para a capital, né, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Eu sei que a resposta vai ser um pouco mais longa, mas é importante a gente conectar o ouvinte para que ele tenha essa percepção da importância desse projeto. A rota bioceânica, de forma simplista, é um canal rodoviário que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Essa é a ideia de bioceânica, né? 2 oceanos sendo ligados por rodovias. Logicamente que daqui até o Porto de Santos, o Oceano Atlântico, já tem uma malha rodoviária bastante desenvolvida e explorada. Tanto com o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, quando sobe para o Nordeste tem alguns outros portos que são explorados por rodovias que ligam até Campo Grande, né? Agora, a ideia é continuar essa rodovia ou o desenvolvimento de rodovias que liguem ao Oceano Pacífico. Então, passando aí pelo Paraguai, pela Argentina, pelo Chile, chegando até o Chile. Fazendo com que, em curta distância, do navio que vai do porto do Chile a Oeste Asiático, a China, por exemplo, em menos de 15 dias de navegação. Por exemplo, o produto chinês, para chegar no país, por essa rota, por um porto do Chile, vindo de forma rodoviária até Mato Grosso do Sul, 15 dias mais curto de navegação. Diferente quando o navio vai até o Oceano Atlântico, Porto de Santos, para chegar a mercadoria aqui em Campo Grande. Seriam 15 dias a mais de navegação. Então essa rota vai trazer economia, vai trazer desenvolvimento desses países e vai transformar Campo Grande e o Mato Grosso do Sul como um todo no centro disso. Campo Grande vai ser a porta de entrada da rota bioceânica na exportação de produtos para o Oeste Asiático, nesse canal rodoviário que está se fazendo. O tema da nossa conversa aqui é a cidade do futuro. Então, Campo Grande vai ser isso. É a cidade do futuro, né? Vai ser... Fica difícil de dissociar hoje, se eu for fazer um exercício de futurologia, fica difícil dissociar hoje Campo Grande da rota bioceânica. Olhando para o futuro, é a maior oportunidade que Campo Grande tem. Campo Grande ela já tem uma vida própria, né? Se olhar pelos últimos 4 anos, a gente passou por grandes dificuldades de impacto nacional, né? Impeachment, eleição, depois a eleição de um novo presidente e agora a pandemia, e Campo Grande se mantém em pé, economicamente em pé. Foram gerados mais de 2.800 empregos este ano aqui. Só no último mês, eu tenho anotado aqui, foram 598 empregos. Então ela tem uma economia pujante. Campo Grande já está estável. Apesar de tudo que se acontece a nível de país, Campo Grande já é estável. Mas a grande oportunidade que vai ser transformadora é a rota bioceânica. Já está se transformando, né? Campo Grande, ela
as pessoas, os investidores, estão olhando para cá como um mar de oportunidades de todo tipo de negócio. Logicamente que a gente tem que preparar para isso. Ter uma legislação mais favorável para isso, preparar a nossa mão de obra, e aí tem sido conversado com as universidades, se aproximar as universidades do governo, para que sejam movimentada a tríplice hélice, né? Governo, universidade, empresa, para que os projetos de pesquisa e extensão das universidades cheguem até as pessoas, quer dizer, promova o desenvolvimento também no humano. Então, a Rota Bioceânica é um grande celeiro de oportunidades de negócio para Campo Grande. Vai consolidar Campo Grande, com certeza, como o centro do país. E quando a gente fala dessas oportunidades todas, localmente, você já citou aqui a questão de mão de obra, qualificação, o Porto Seco, né, que pode se tornar um Porto Seco, e do ponto de vista de geração de empregos, que tipo de oportunidades a gente pode projetar que surgirão, não só imediatamente, mas com esse novo perfil que vem, que vai necessitar aí de uma nova recepção de produtos que vem de fora ou vice-versa. O que você enxerga? Você vê o setor de serviços como o maior nicho de empregos que vão surgir aqui. De toda a natureza, né? Transporte, mecânica, capacitações. O setor de serviços vai ser o grande boom da geração de empregos. E aí não só a média empresa, não. A pequena empresa vai ser grande parte disso, de forma impactada muito positivamente, né? Imagina o seguinte, vai se construir um grande posto de gasolina para abrigar os caminhões que vão circular nessa rota. Esse posto vai ter que ter oficina mecânica, barbearia e serviços de toda a natureza ali sendo prestados. Então, Campo Grande vai ter um impacto muito forte dos pequenos negócios na prestação de serviços. Campo Grande seria só uma passagem ou poderia também absorver muito de quem vem de lá para cá? No Campo Grande ele não vai ser passagem, não, vai ser o centro. Vai ser exatamente o indutor de desenvolvimento de todo o estado a partir de Campo Grande. Porque Campo Grande, tendo o porto intermodal sendo transformado num porto seco, aqui virá uma aduana. Então vai ser o centro mesmo de importação e exportação. Campo Grande ele não vai ser coadjuvante, não, vai ser, pode ter certeza, protagonista nesse desenvolvimento do país. Herbert, só para a gente finalizar e aproveitando aqui a sua visão de enxergar um pouquinho o que tá acontecendo já, e deixando um pouquinho de lado a questão da Rota Bioceânica, do que nós já temos hoje, do que vem sendo feito, a capital hoje caminha para que área, para que lado? Campo Grande ela vai consolidar, logicamente, né, na questão comércio e serviços, mas também sem deixar de olhar para o pequeno produtor rural, que o agronegócio querendo ou não, também impacta fortemente na nossa economia. Vai olhar para os pequenos negócios, para aqueles empresários individuais. Está olhando isso já acontecendo, né, através das incubadoras, a gente assistindo o micro pequeno empresário. Mais de 2.000 atendimentos são feitos pela Sala dos Empreendedores, dando suporte a esses pequenos negócios. Então, a gente tem uma vocação muito grande, mas a gente tem olhado exatamente para aquilo que já existe, que são os pequenos, que precisam do nosso apoio em todos os momentos. Mas ela consolida ali como um grande indutor do comércio e serviços, Campo Grande. Quando eu falo de pequenos negócios, o que a gente pode entender? Todo tipo de negócio. A gente, quando tem na incubadora, tem lá uma pequena fábrica de doce, tem uma processadora de mel, tem uma indústria têxtil pequena, que é uma confecção de camisas. O município tem feito esse tipo de assistência, né? Ajudando aquele pequeno empreendedor no momento do seu nascedouro ali, quando nasce aquela pequena empresa, apoiando isso para que ela se consolide como um negócio pujante de Campo Grande. Então, Campo Grande não fecha os olhos para os pequenos negócios, não. Pelo contrário, assiste, estende a mão, dá todo o apoio, o suporte necessário. E para a gente finalizar aqui, e para não desperdiçar essa oportunidade, a gente fala de vetor de crescimento da cidade, vetor de desenvolvimento. Até falamos um pouquinho sobre isso com o Gil Carlos de Camilo na última sexta-feira, sobre urbanização, mas do ponto de vista de negócio, hoje os vetores de crescimento da capital, o que a gente pode destacar? Quais são as saídas? São Paulo, região norte, enfim, o que você falaria para a gente? O município de Campo Grande tem alguns polos empresariais de formas estratégicas colocados nas saídas da cidade. O Polo Norte, saída para Cuiabá. O Polo Sul, que está em fase de conclusão, que fica ali atrás das Moreninhas, perto da CCR, onde seria a cidade dos ônibus, ali tem um Polo Sul. Vão abrigar mais ou menos 35 empresas, já estão em fase de conclusão desses processos. O Polo Oeste, saída para Aquidauana, que já é um polo consolidado, mas
Mais de 20 empreendimentos vão para lá ainda este ano, que estão em fase de conclusão. E nós temos alguns outros lugares preparados para atender novas empresas também. O município de Campo Grande se prepara para um distrito industrial, que fica numa área de 30 hectares. Pensa no desenvolvimento de Rochedinho, que é do distrito, e de Anduí, e aí voltado mais para agroindústrias. Então, temos uma preparação para um polo de tecnologia e serviços na área central de Campo Grande, onde se pretende aqui ter como se fosse um porto digital, um parque digital, um parque tecnológico. Então a gente está se preparando para isso. Campo Grande está preparando de forma estruturada, com um ambiente muito favorável aos negócios que virão e que estão já se desenvolvendo em Campo Grande. O Codecom, neste ano, já aprovou inúmeros projetos com mais de 300 milhões de investimento, com mais de 1.000 empregos serem gerados. Ao longo dos 4 anos, aí, na Azul, mais de 5 mil empregos, mais de 1 bi de investimento sendo feito por empresas em Campo Grande, recebendo apoio do município. Eu quero agradecer a participação do Herbert Assunção, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a SEDESC. Lembrando que amanhã a gente conclui aqui a nossa série de entrevistas com o governador Reinaldo Azambuja, que vai falar também da capital, é claro, mas vai falar também dos planos e dos projetos do estado. Herbert, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Obrigado, Ginês, um bom dia para vocês, um bom dia para todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui. Obrigado. 9h57. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.